Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Josué, capítulos 13 e 14, o Salmo 103 e Atos, capítulo 28. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Gessur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, e o Asqueloneu, o Giteu e o Ocroneu, e os Aveus, desde o sul toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e a meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jeruseus, e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcar, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Macateus. Antes, Jessu e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, até a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades, que estão na campina, Dibon, e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefeate, e Kiriataim, e Sibna, e Zeret-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, e Asdod-Pisga, Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi e Requem, e Zur, e Hur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá, e desde Esbom até Ramat-Mispá, e Betonim, e desde Maanim até o termo de Debir, e no vale Bet-Arã, e Bet-Nimrá, e Sucote, Zafon, que ficara do restante do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias,
Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arabaldes para seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quezeneu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a tua terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para o expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Porquanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje. Portanto, perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Quiriate-Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, faz conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades.
Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e ao seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que exultais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Atos, capítulo 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as suas mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. E, chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando, um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E, logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, junto a eles, lhes disse: Homens irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram:
Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque, quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E, como ficaram entre si discordes, pediram-se, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E, havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém.